Campina Grande, segunda-feira, 11 de setembro. Você que está conosco, continue com seu coração aberto. Dentro de instantes, nós estaremos trazendo uma mensagem ministrada em nosso templo sobre soteriologia, a certeza da salvação. A propósito, eu pergunto, você tem essa certeza? Você sabe qual será o destino da sua alma após a morte? Onde você passará a eternidade? Estaremos, portanto, dentro de instantes falando sobre este tema, a segurança, a certeza da salvação. O selo de garantia que todo cristão deve receber ao confessar e constituir Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. No Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. Vamos ler. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém? Podem sentar, irmãos. Nós vamos estar falando hoje um tema que eu, depois de meditar muito, refletir bastante, achei por bem tê-lo como nosso título: enriqueça, seja próspero. Vamos dizer comigo? Enriqueça, seja próspero. Mais uma vez, enriqueça, seja próspero. Mas eu quero dizer de antemão que o texto que nós vamos meditar, a princípio, Jesus está falando para que nós não acumulemos riquezas aqui na terra. Tampouco pensemos que é aqui onde a gente deve juntar e amontoar riquezas num tesouro. Não, absolutamente. Jesus, ele está mostrando que nós não devemos pensar em termos de riqueza a nível deste mundo. Por isso que ele diz no texto: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Então, longe de mim, longe de você, está pensando que nós vamos falar sobre riqueza material. Vamos tampouco falar sobre prosperidade, como muitos defendem, a chamada teologia da prosperidade. Tampouco estaremos nesta noite trazendo uma palavra para que você alimente isso no seu coração. Olha o que é que Jesus diz para aqueles que estão pensando assim: estão redondamente enganados. Aqui as riquezas, a traça corrói, o ferrugem vem e acaba, e os ladrões vêm, passam a mão e escavam e roubam suas riquezas. E Jesus continua: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Não é aqui, não é aqui a nível de mundo, deste mundo que nós vivemos. Juntai, pois, tesouros nos céus, no céu, onde a traça nem ferrugem corrói. Quer dizer, essas coisas que estragam, que trazem prejuízos e danos, as riquezas que são amontoadas lá não tem. Não há traça, nem ferrugem, nem corrói, onde não há ladrões, não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então vejam bem, eu quero começar na introdução deste sermão falando sobre uma mitologia grega, que vocês talvez já tenham ouvido falar, do deus Dionísio e do mito que é conhecido na mitologia grega como Rei Midas. O rei Midas,
depois de ter se distanciado um pouco do rei Dionísio, e se encontraram, este fez-lhe um pedido: olha, eu queria que você atendesse o meu pedido. Isso é uma mitologia, mas traz uma lição muito importante para aqueles que estão pensando em amontoar riquezas aqui neste mundo. E ele disse: o que é que você quer que eu faça? Eu quero que você me autorize, tudo que tocar a minha mão, transforme-se em ouro. Então, o pedido do rei Midas foi atendido. O Dionísio disse: seja feito conforme o teu pedido. Então, quando ele chegou em casa, a primeira coisa que ele teve foi de tocar lá numa pedra, e a pedra se transformou numa pepita de ouro. Ele disse: agora eu vou enricar, vou ser o homem mais rico do mundo. E então ele começou a tocar nas coisas, na porta da casa, e tudo que era de objeto que ele pôde tocar, ele foi tocando e se transformando em ouro. Ele disse: agora eu vou ser o homem mais rico do mundo. Então a sua filha veio para abraçá-lo, e quando ele tocou na filha, a filha se transformou numa estátua de ouro. Aí começou a tormenta, aí começou o desespero do rei Midas. E agora ele estava querendo se alimentar, e a sua filha, alguém trouxe um garfo para ele se alimentar. Ele, quando tocou no garfo, o garfo se transformou num metal de ouro. E aí, alimento que ele foi também ingerindo, tudo foi se transformando em ouro. Um copo com água que ele queria beber e matar a sede, transformou-se também no ouro. Ele ficou desesperado e começou agora a querer sair daquela situação que só trazia desespero e angústia e aflição. Ele disse: eu tenho que me ver livre dessa maldição. Sabe que às vezes a riqueza se torna uma maldição para aqueles que põem nela o seu coração, como o próprio texto nos diz? Porque onde está o tesouro, aí estará também o teu coração. Então a riqueza, para quem bota o coração na riqueza material, se torna uma desgraça, é uma tragédia. Eu estou lembrando aqui de um político muito antigo, que esteve envolvido com tantas roubalheiras, tanta coisa, PC Farias. Aliás, ele não era político, ele era um homem empresário que se envolveu com política. E esse homem chegou a um momento em que estava tão aflito, tão desesperado, que segundo alguns afirmam que aquela morte foi um crime premeditado, por encomenda. A esposa dele, eu vi isso num telejornal, ela estava tão aflita, tão desesperada, que ela disse: eu daria tudo para ter paz. Eu daria tudo para ter paz. Eu preferiria hoje morar debaixo de uma ponte e ter paz. Isso foi expressões da esposa do PC Farias. Bom, então a riqueza, para quem põe na riqueza o coração, é uma desgraça. Então, ao ouvirmos a palavra riqueza, o que nos vem à memória são bens materiais. Casa boa, mansão, carro do ano, carro importado. Você viver numa fazenda regada de todo o conforto e de toda a mordomia. É como havia no coração do rei Midas, tudo que tocasse transformar em ouro, prata. O indivíduo então se torna um empresário bem-sucedido, de forma às vezes lícita, e eu não vou fazer apologia à riqueza, por favor, não me interprete mal. Mas a Bíblia diz, para aqueles que amontoam riquezas mal adquiridas, no livro de Abacuque, nós encontramos o escritor sagrado dizendo: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Aí eu tenho que mostrar que isso torna-se mais grave ainda. Nada contra você possuir bens, você que está em casa nos assistindo, você que está nos acompanhando agora, nada contra, não estamos fazendo apologia à riqueza, mas nesse aspecto aqui, espiritualmente falando, Jesus mostra que não é aqui que nós devemos amontoar riqueza, e tampouco que nós adquiramos riquezas ou bens mal adquiridos, pois sabemos
que há muita gente que está enricando às custas do suor dos outros, às custas das falcatruas, da roubalheira, do desvio dos recursos, às vezes recursos públicos. Há muita gente entre as classes, principalmente políticas, e também agiotas, que emprestam dinheiro cobrando juros exorbitantes, e também aqueles que criam de uma forma maligna, diabólica, satânica, planos, projetos, a exemplo da Brás Company Soluções Digital e Entretenimento Limitado, cujo casal Antônio Inácio da Silva Neto, isso foi publicamente notório e público em todo o Brasil, e a sua esposa Fabrícia Farias Campos, os quais, depois de roubarem milhões e milhões de pessoas que acreditaram na sua mentira, na sua farsa, foram roubados. E temos sido informados de gente que se suicidou porque colocou todas as suas economias, todos os seus recursos nas mãos de um casal que não tinha outro plano senão roubar e roubar para enriquecer ou para enricar. Nós sabemos que nesse mundo, às vezes as pessoas consideram aqueles que têm, que possuem, vale quem tem. E aí por isso que esta corrida frenética para que as pessoas possam amontoar riquezas e bens. E o homem, dizia minha mãe, é como diz o ditado popular, a medida do T nunca enche. Eu via muito isso, eu era criança e eu pensava que era a letra T. Criança pensa diferente do adulto. Então eu pensava, minha mãe dizia, a medida do T nunca enche. Aí eu dizia, T é uma letra que é dois pauzinhos, né? Um no sentido vertical, outro no sentido horizontal. Então a medida do T nunca enche, como é que pode ser? Mas depois que eu cresci, entendi que era o verbo ter. O homem é um ser insatisfeito. Ele quanto mais adquire, mais ele quer abraçar e receber e passar muitas vezes a usar desse expediente, a exemplo do casal que nós citamos. E aí nós vemos hoje o mundo, a lei dos mais fortes, a lei dos mais ricos. Nós temos homens como Bill Gates, temos homens como o Elon Musk, temos Bernard, que é inclusive um dos homens mais ricos do mundo atualmente. Ele possui uma fortuna equivalente a 223 bilhões de dólares. Dentre os 10 tem uma mulher, mas este aqui esses três são os que mais se destacam, e de todos eles, certamente tiveram muitos desvios que foram conduzindo a eles se depararem com uma fortuna imensurável. Há muitos que também estão fazendo aquela fezinha de tirar na cena, né, da loteria, fazendo de tudo, às vezes tirando até da mesa do pão para os filhos, para jogar, naquele afã de tirar a quina sozinho. Meus irmãos, quanta loucura, em busca do vil metal, de uma riqueza que a traça corrói, o ferrugem acaba, e o ladrão vem, como nós acabamos de citar esse casal, que passou a mão em milhões e milhões e desapareceram. A Interpol está procurando localizá-los, e até agora, o presente momento, não foram encontrados ainda. Já mudaram o nome, fizeram de tudo. Então, tudo para ter bens. Agora, eles mesmos hoje estão sendo réus de si mesmos, eles não podem se expor. Mudaram o nome, eu acredito que fizeram até plástica, mudaram o cabelo, cor de cabelo, se era um branco deve estar preto. Mudaram a cor, mudaram tudo, ninguém mais pode saber quem são os tais. A Bíblia nos mostra, irmãos, que a riqueza deste mundo, ela é passageira. Porém, eu quero vos falar sobre a riqueza que você deve buscar, que você busque no sentido de ser próspero,
que não se trata de coisas materiais, que não se trata de coisas terrenas, que não se trata de coisas que o ferrugem pode acabar, e a traça corrói, ou o ladrão vem e rouba. Mas eu quero vos falar sobre a sabedoria, que homens que estão registradas as suas histórias em todas as escrituras, eles deram prova de que essa riqueza daqui, ela é vã, fútil e passageira, porém aquela que é eterna, essa é que nós devemos buscar, essa é que nós devemos realmente ter desejo de tomar posse, assim como o rei Salomão. Esse é o primeiro personagem. Salomão, filho do rei Davi, foi escolhido e levantado por Deus para construir, edificar o templo e também reinar sobre Israel. E ele era muito jovem ainda, e ele disse: meu Deus, é muita responsabilidade sobre os meus ombros, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição de reinar sobre esta nação. E ele foi dormir, e enquanto dormia ele teve um sonho, e o Senhor lhe aparecera em sonho, e disse: o que é que você quer? Pode me pedir que eu faço, o que você pedir eu lhe dou. E aí ele pediu sabedoria. Não há riqueza que possa se comparar à sabedoria. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu conheço muitas pessoas ricas, que têm muito dinheiro, têm bens materiais, mas não têm sabedoria para saber como administrar essa riqueza. Então, a sabedoria é mais importante, ela é mais enriquecedora do que o dinheiro, do que os bens materiais. Então, Salomão pediu: dá-me sabedoria. É uma responsabilidade muito grande para dirigir este povo. E Deus então disse: por que não me pediste a morte dos teus inimigos, nem pedisses grandeza, mas pedisse sabedoria? Tu serás um dos homens mais sábios, que nem antes nem depois de ti haverá. E a primeira prova, o primeiro teste que Deus mostrou o quanto aquele homem era rico em sabedoria, foi quando duas mães, ainda hoje de manhã na classe lá dos casais, a gente estava tratando e eu abordei esse assunto. Então Salomão se deparou com um problema. Duas mulheres estavam grávidas, ganharam bebê, e ambas foram dormir, e enquanto se deitavam, uma delas debruçou-se por cima do seu filho, e amanheceu o dia, a outra ainda estava dormindo. Ela percebeu que o filho que ela gerara estava morto, porque enquanto a criança dormia, ela se debruçou sem sentir, morreu. Ela correu, foi lá, trocou a criança viva, botou no lugar de onde ela estava, e a morta botou no lugar da outra. Porém, quando amanheceu o dia, aquela mãe que conhecia e reconheceu o seu filho, ela simplesmente chegou e disse: esse filho não é meu, esse aqui não é o meu filho é esse aqui que está vivo nos braços da outra. E trouxe então, gerou o problema. Mandaram chamar Salomão, e Salomão vem. Qual é o problema? Porque estava moído medonho, como a gente costuma dizer. Essa diz que o filho morto é dela, e que o vivo é o da outra, e a confusão gerada. Tá bom, vamos resolver o problema agora. Sabedoria de Deus. Tragam a espada, eu vou dividir o menino aqui ao meio, vai ficar metade para uma e a metade para a outra da criança. A mãe genuína, a mãe verdadeira, a mãe que realmente tinha parido, essa é a expressão mesmo, disse: não faças tal. Enquanto que a outra, que não tinha gerado aquele filho que estava vivo, disse: nem meu nem teu, pode dividir. A mãe legítima disse: não faças tal, eu prefiro que essa criança continue viva, mesmo nos braços dessa outra, que não é a mãe que gerou, que pariu, do que ele ser dividido ao meio. Salomão sabiamente disse: pronto, me deu o menino, a criança, essa aqui é que é a mãe legítima, essa é que é a mãe verdadeira. Sabe, irmãos, sabedoria é uma riqueza que não tem preço, é uma riqueza que não se conquista. Sabedoria não é uma coisa que você vai, possivelmente assim, eu vou comprar. Quanto custa a sabedoria? Você quer saber a fonte da sabedoria? Quer saber onde nós encontramos a sabedoria? Leia Eclesiastes, leia Provérbios capítulo 9, e aqui está toda a fonte da sabedoria. E Deus então deu esta sabedoria excomunal
ao rei Salomão. Sabedoria tal que, quando este homem estava diante dessa situação e de tantas outras, Deus mostrou o que ele deveria fazer. Lá no livro de Tiago, no Novo Testamento, Tiago é como se fosse o livro de Provérbios do Novo Testamento. No capítulo 3, versículos 13 a 17, nós encontramos o escritor sagrado dizendo: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos vanglorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, e aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Aqui eu chamo a sua atenção para analisarmos que, assim como existe a ambição por riquezas materiais, que é, muitas vezes, conforme vimos, uma desgraça, uma tragédia, há riquezas espirituais também, as quais elas não são passageiras, elas são eternas. Uma dentre elas é a sabedoria, porque Salomão viveu há milênios de anos, mas ainda hoje estamos falando e citando e fazendo uma referência sobre a sabedoria daquele homem. Tamanha foi a sua riqueza. A rainha de Sabá veio de longe para ouvi-lo, e quando chegou lá, disse: olha, não é a metade daquilo que me disseram que eu estou vendo. O que eu estou vendo não é a metade do que me disseram. Tamanha era a sabedoria de Salomão. Como nós precisamos de sabedoria semelhante à de Salomão. Inclusive, lá no livro de 1 Reis, citamos esse exemplo que se viu de referência para que todos pudessem prestigiá-lo, honrá-lo e buscar nele conhecimento. Não há riqueza maior do que a sabedoria. Você que é mulher, você que é mãe, você que é esposa, quer ser sábia? Olha o que é que diz lá no livro de Provérbios: a mulher sábia, o que é? Quem encontrará? Quem encontrará a mulher sábia? Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Eu conheço muitas histórias de muitos casais. Eu não estou aqui defendendo separação de casais, porque aquilo que Deus uniu não separa o homem. Mas eu conheço muitas histórias de casais que foram desfeitos, casais e famílias e lares que foram destruídos por falta de sabedoria. Às vezes por parte do homem e às vezes por parte da mulher. Então, meus irmãos, a sabedoria é uma riqueza. E a sabedoria, ela tem um princípio. Eu quero ser sábio, eu preciso de ser sábio, eu almejo ser sábio, eu ambiciono ser sábio. Você quer ser sábio? Agradecemos a você, internauta, telespectador, e também peço a sua compreensão para que amanhã estejamos juntos para a realização de mais um programa onde você ouvirá a continuidade desse estudo sobre soteriologia, ou seja, a certeza da salvação. Deus abençoe a todos, que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Shalom, a paz do Senhor. Graça e paz, queridos. Eu sou o Coronel Porto, do 2º Batalhão DSC aqui em Campina Grande. Este ano é um ano histórico. Nós estamos recebendo a banda do 1º Batalhão do Guarabira, no comando da Coronel Irailde e do Coronel Aurélio Hinaldo. Estamos também com vários batalhões que estarão desfilando neste ano do Siricife. Soldados de Cristo,
Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Pelo sol que brilha, glória a Deus. Pela flor que nasce, glória a Deus. Graças e paz, meus irmãos, estamos aqui com um coração muito feliz, grato a Deus por esse dia 7 de setembro. Estamos aqui com o coronel, nosso querido pastor Levi, que tem dado a sua alma, o seu sangue, o trabalho para esse departamento tão importante que é o Soldado de Cristo. Oramos a Deus para que Deus possa continuar trabalhando nesse departamento, formando cidadãos e, sobretudo, formando cidadãos do céu. Parabéns, pastor Levi, e Deus abençoe. Soldado de Cristo! Fundada em 1996, a banda Soldado de Cristo traz a Avenida dos Integrantes, trazendo os pelotões cristianismo, escotismo e militarismo.
Obrigado à participação dos soldados de Cristo no desfile de 7 de setembro. Nosso agradecimento mais uma vez.